E de volta com o CBN Maceió, nosso quadro de todas as quintas-feiras, Corporações em Foco, às 11 horas mais 10 minutos. Estão recebendo aqui o Luiz Fernando Castro. Ele que é diretor da Câmara de Comércio e também ele parte do currículo dele aqui. Vamos lá. Ele é mestre em administração de empresas pela UNB, Universidade de Brasília, especialista em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e administrador pela Cândido Mendes, também do Rio. Diretor da GRI Brasil, consultoria em marketing e relacionamento. Diretor executivo de uma porção de outras coisas aqui que se eu for falar, vou ficar aqui o dia inteiro. É um prazer estar recebendo o seu professor. Tudo prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vou começar pelo livro. Tamanho não é documento, né? E nosso assunto aqui é marketing de relacionamento nas pequenas e médias empresas. Tamanho não é documento quando se fala em empresa, professor? Não, para marketing de relacionamento não. A ideia do livro surgiu da minha experiência como gerente de marketing do Sebrae, associada à minha experiência no marketing de relacionamento. E aí, basicamente, o que a gente aborda no livro é exatamente a oportunidade que a pequena empresa tem de ampliar e de buscar nos seus relacionamentos mais competitividade. Qual é a ideia? É muito mais fácil uma empresa que tem cara, que tem dono, uma banca de jornal, um pequeno restaurante, um cabeleireiro, de criar e fortalecer os seus relacionamentos com seus consumidores. Uma grande corporação tem dificuldade até porque não tem uma personificação, não tem uma cara junto. E nem um relacionamento tão direto como esse. Exatamente. Né? Então, é muito divertido porque as pequenas empresas sempre ficam buscando ferramentas de marketing complexas quando elas têm naturalmente uma ferramenta poderosíssima que é o marketing de relacionamento. É natural para uma empresa de pequeno porte fazer relacionamento. E geralmente a pequena e média empresa, principalmente aqui em regiões como no Nordeste, ela acha que não precisa de marketing também, né? Ela acha que o marketing não está para ela, está para as grandes corporações, né? Que é um grande erro também. Ela acha que o marketing não é uma ferramenta acessível a ela. Quando a gente deixa de olhar para o marketing como as ferramentas tradicionais de comunicação e passa a olhar marketing como uma ferramenta gerencial, ela tem uma série de possibilidades de ganhar competitividade exatamente utilizando esses elementos. É o que a gente chama de fulanização, né? Você vai a um dentista a vida inteira e você não muda de dentista se você está satisfeito com ele. Você vai à banca de jornal todo dia. Seria a fidelização desse cliente? Perfeitamente. A principal estratégia de fidelização não é um cartão de fidelização, não é um programa de milhagem. A fidelização é conhecer o cliente e é oferecer ao cliente alguma coisa que seja mais adequada a ele. Agora, você acha que as empresas, professor, que as empresas pequenas e médias, elas esquecem disso, elas acabam fazendo isso naturalmente, mas esquecem de direcionar isso? Exatamente. O que a gente propõe no livro é exatamente transformar isso numa ferramenta de gestão. Então, fazer isso de maneira estruturada, com um programa de gestão de relacionamentos. Fazer de maneira solta já é interessante, mas quando você planeja essas ações, quando você gerencia essas ações, você passa a efetivamente oferecer mais ao seu consumidor. Um planejamento de estruturação para uma pequena e média empresa, eu chamo aqui, que a gente já conversou com outros profissionais que estiveram aqui, dá uma preguiça. Eles não se sentem meio preguiçosos nesse sentido, de falar assim, eu não preciso de fazer tanto projeto, eu não preciso de pensar tanto minha empresa, assim, colocar no papel. Eles têm preguiça de colocar no papel, talvez. Não dá essa preguiça? É a falta do hábito, né? Quer dizer, as pessoas estão pouco habituadas a colocar no papel. Eu costumo dizer para os meus alunos lá do MBA que qualquer pessoa que faz um MBA tem a obrigação de saber falar e saber colocar os seus projetos no papel. Se você estiver andando aqui na praia e encontrar com Bill Gates e tiver uma super ideia, provavelmente você vai chegar para Bill Gates e vai falar assim, Bill, eu tenho uma ideia maravilhosa. Ele não vai parar para te ouvir. Ele vai chegar para você e vai falar assim, coloca no papel e manda para mim. Mande meu e-mail, né? E aí é aí que o problema começa a acontecer, porque as nossas ideias maravilhosas na cabeça, quando vão para o papel, perdem muito da sua atratividade. Elas ficam frias, né? Exatamente. Precisa de uma apresentação. Né? Você precisa saber vender as suas ideias no papel. Então, o planejamento é fundamental. Se você não faz planejamento, você não faz gestão. Você faz o que eu chamo de axologia. E como que pode ser feito, então, esse marketing de relacionamento nas pequenas e médias? Como que ela pode...
O pontapé inicial, qual que seria? O pontapé inicial é exatamente fazer um plano de marketing de relacionamento. Pensar a sua empresa. Exatamente. Quer dizer, quais são os meus diferenciais competitivos, o que eu ofereço que ninguém oferece, que ferramentas eu vou utilizar para conhecer esse cliente. A partir do momento que eu conheço o cliente, eu ofereço para ele algo que é mais adequado, que tem mais a cara dele, e aí é que você começa a ampliar os relacionamentos. Que eu acho que é por aí que eu sempre falo isso, a gente sempre conversa aqui sobre as pequenas e médias empresas, que eu falo o seguinte: quando o empresário ele pensa a sua empresa, ele começa a entender a sua empresa, entender no seu cliente, entender a necessidade deles, ele vai ver que ele pode ser muito maior do que é, ou então ele está sendo grande e não sabia. Exatamente. Né? Ele sabe o seu verdadeiro tamanho. Ele tem que entender que o foco dele é o público local. O principal concorrente dele não é a grande empresa. O principal concorrente dele é a própria empresa, a maneira de se reorganizar, de entender que aquele pequeno negócio, por menor que seja, é um negócio, portanto merece utilizar todas as ferramentas de gestão. O senhor disse, professor, que está aqui, né, para o MBA, né, sempre fazendo o MBA na FAM-FGV, que trazem essas pessoas para esse quadro, que eu acho fantástico, só pessoas de alto nível. Mas esse profissional está sendo formado no MBA. Esse profissional também é um pouco culpado disso. Culpado que eu digo no bom sentido e no mau sentido. Ele tem culpa para o bem e para o mal. Certo. Né, dessas empresas terem um descrédito, dessas empresas... Esse profissional não chegar a essas empresas de consultoria não chegar até essas pequenas e médias empresas. Como é que está saindo esse profissional do MBA? A boa notícia é que isso está mudando. Quer dizer, a gente que dá aula no MBA da Fundação, aqui na FAM, em outros estados com outros parceiros, há uma forte tendência de que esses alunos busquem, na consultoria, voltar os seus negócios para negócios menores. Quer dizer, uma grande empresa provavelmente vai buscar uma grande empresa de consultoria. Deixa eu te dar um exemplo prático. Um dos cursos da Fundação é o curso de gestão em saúde. Eu acabei de fechar uma turma de gestão de saúde em São José dos Campos. 2 alunos médicos do curso de gestão de saúde me mandaram um e-mail essa semana que estão pensando em construir uma empresa de consultoria para o segmento de saúde. Eles não vão trabalhar com grandes hospitais. Exatamente. Eles vão trabalhar com pequenas clínicas. Então, esse mercado, essa é a grande boa notícia. O mercado de pequena e média empresa, que é o mercado que mais cresce no Brasil, é ávido por profissionais voltados para ele. Então, há grandes oportunidades de consultoria e de ganhar dinheiro prestando serviço de gestão para os pequenos e micro. Porque é gozado, a gente falou aí do pequeno e micro que tem um certo descrédito, a gente também tem desse profissional que está pensando só na grande empresa, pensando só que o mercado só está ali. Eu acho que o nosso mercado, e principalmente quando se fala de Norte e Nordeste, o crescimento do Norte e Nordeste não está só na indústria, está no comércio, está no varejo. No serviço, na prestação no varejo de serviço. No serviço é um crescimento fabuloso no Nordeste. Hoje as empresas de médio e pequeno porte representam 70% do emprego desse país e é o setor que mais cresce em termos de oportunidade de negócio. Então, aquele sonho de trabalhar numa grande empresa, ele ainda existe, mas as oportunidades efetivas estão nas empresas locais, nas empresas de pequeno e médio porte. O que poderia dizer, professor, para aquele empresário que está ouvindo a gente, muitos empresários e profissionais liberais estão ouvindo a gente nesse momento, o que pode se dizer para eles, né, como um alerta nesse sentido, que eles podem ser muito maior do que pensam, né? E podem ter uma organização, que é o que pode estar faltando a eles. A primeira coisa é focar certo. Quer dizer, não dá para você ficar preocupado com as ações das grandes empresas. O seu concorrente não é a grande empresa. A segunda coisa é aquilo que a gente já disse aqui, é você ter um planejamento, você usar as ferramentas de gestão, que estão cada vez mais próximas. Vamos voltar para relacionamento. O seu Zé da venda era perfeito em relacionamento. Ele conhecia a dona de casa, ele entregava para ela o produto que ela queria, ele confiava e anotava na caderneta, ele dava uma balinha e um cascudo para o filho da dona Maria que vinha buscar o feijão. Do ponto de vista de relacionamento, ele está fazendo tudo. Ele conhece, ele amplia relacionamento, ele agrega valor, ele confia, ele faz até marketing futuro, que é o cascudinho e a balinha. Qual era o problema dessa pequena empresa? Era exatamente a capacidade que o seu Zé tinha de se relacionar. Porque todo relacionamento estava focado no seu Zé. Se o seu Zé, por acaso, falta, o relacionamento acaba. E a capacidade que o seu Zé tinha de fazer relacionamento era com 10, 20, 30 donas de casa. Hoje, se o seu Zé tiver um computador, o menor computador que seja, e tiver um Bina, ele já vai atender falando: olá, dona Maria, é feijão que a senhora quer?
Então, os pequenos empresários, os empresários de médio porte, têm que entender que a grande novidade é que a tecnologia e as novas ferramentas de gestão permitem que eles tenham uma gestão tão competente quanto as grandes empresas. Aquilo que era caro, hoje está no nosso bolso, no nosso pendrive. Então, professor, você acha, por exemplo, que os maiores problemas de relacionamento das pequenas e médias seriam uma restrição ou então medo da tecnologia? Seria esse o grande problema? Sem dúvida nenhuma. A empresa, ela, por menor que seja, ela tem que pensar grande. Ela tem que olhar para o mercado, ela tem que olhar para o seu mercado, ela não pode também imaginar que em 6 meses vai ser concorrente de uma Coca-Cola. Mas no mercado local, ela pode fazer coisas aqui em Alagoas que a Coca-Cola não faria. Não faria exatamente pelo tamanho, ela é muito grande. Qualquer coisa que a Coca-Cola vai fazer, demora. O dono de uma pequena empresa de sucos, ele é muito mais ágil do que a Coca-Cola, né? Eu costumo brincar que as empresas de grande porte, que eu chamo de dinossauros, eles, no café da manhã, têm que comer 1 tonelada de cereal para acordar. A pequena empresa come um pão de queijo ou come uma tapioca aqui e vai para o mercado. Então, a gente tem... esse é um outro ganho da empresa menor. Além de ter uma cara, ela tem muito mais agilidade, ela é muito mais ágil nas suas ações. E hoje no mercado, tudo que se quer é uma empresa ágil que se adequa às novas realidades de mercado. O apoio a essa pequena e essa microempresa, dado pelo governo, pelos sistemas S, pelo Sebrae e os outros sistemas também, eles estão chegando até essa empresa também? Sim. Está sendo bom esse apoio? O Sebrae é uma instituição... Está sendo bom? Sensacional. O Sebrae, aliás, é um convite que eu faço. Eu não estou mais no sistema, eu fui durante muito tempo do sistema Sebrae, tenho muito orgulho disso, mas eu acho que os empresários procuram pouco as ferramentas que estão lá. O Sebrae tem muita coisa na área de capacitação, na área de treinamento, na área de consultoria, muito acessível, mas, de novo, o pequeno empresário, se não se organiza, não tem tempo para ir. Quando vai... acha que dá aquela preguiça ali... que eu falei, né? Exatamente. Fala, pô, vamos mostrar uma opção de papel, vamos falar comigo que eu preciso disso. Isso aí, isso não é para mim. É sim, o Sebrae está lá à disposição das pessoas. Eu não tenho autorização para falar em nome do Sebrae Alagoas, claro. Mas eu sei que o Sebrae, no âmbito nacional, é uma instituição fenomenal que dá muita ferramenta para o empresário melhorar sua gestão. E os profissionais estão cada vez mais procurando também mais conhecimento. O senhor está aqui para quê, por exemplo? Você está aqui para um MBA? Eu estou aqui numa turma de gestão empresarial da FAM, Fundação Getúlio Vargas. Estou ministrando a cadeira de Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação, que é associado a marketing de relacionamento. Então, isso está disponível para as pessoas. A Fundação Getúlio Vargas é a maior instituição do mundo de altos estudos em gestão. Eu chamo de multiplicadores. E que está aqui do lado de vocês. Isso que é importante. É outra coisa que a gente também acha que não tem. Você fala assim, mas nós estamos no Nordeste, quando fala Fundação Getúlio Vargas, fala em MBA, você fala uma coisa muito... Não, está aqui. Não, isso acabou. A Fundação está no Acre. Esse ano eu fui dar aula no Acre. A Fundação Getúlio Vargas está em São Paulo, está no interior de São Paulo, está em Minas, está aqui e está no Acre. Hoje você pode e deve usar as ferramentas que estão na web, que estão de maneira física do lado da sua casa. Professor, muito obrigado pela sua participação. Acho que a gente poderia conversar o dia inteiro aqui, seria importante, porque a gente bater um papo sobre isso, abrir um pouco os olhos dessas pessoas que estão ouvindo a gente, que são os ouvintes CBN aqui, são os ouvintes, são os empresários, são pequenos, médios, são grandes empresários também, são os profissionais liberais. Acho que isso tem que estar... Esse acesso a esse tipo de informação é muito importante. Muito obrigado pela sua participação. Quem agradece sou eu, a gente fica à disposição e foi um prazer estar aqui com os ouvintes da CBN e com você, Carlos. Eu conversei com o professor Luiz Fernando Castro, e ele falou sobre marketing de relacionamento nas pequenas e médias empresas, agradecendo a FAM FGV, que sempre trazem para esse quadro que nós temos aqui, Corporações em Foco, profissionais do mais alto gabarito. Obrigado ao pessoal da FAM FGV aqui de Alagoas. Nós vamos a um rápido intervalo, o Repórter CBN, e voltamos já.